só marcar mais alguns acontecimentos aqui, nessa linha do tempo. Naquela área destacada ali em vermelho, ali a gente tem relato desde o Gênesis, né? Desde Gênesis, Êxodo, e assim vai. No início de tudo, né? Desde a criação, até ali os filhos de Sem, né? E aí passa por Heber, Terá e Abraão, no capítulo 11 de Gênesis. Tem o início também de Israel com Abraão e os patriarcas, no restante de Gênesis. E Israel como uma nação, também na jornada indo rumo à Terra Prometida. Ali é o período que compreende essas coisas, pensando no que está escrito no Antigo Testamento, né? Esse outro trecho aqui, naquela área azul ali destacada, a gente tem desde a conquista da terra, lá com Josué, né, o período de Juízes, né? E ali, aquele trecho explica então como Israel invadiu a terra, e dividiu entre as 12 tribos com Josué, e por que eles transitaram também da teocracia, do governo de Deus, até a monarquia, né? E como aí também vai ser narrado como os juízes que Deus levantou agiram, né, no meio daquele contexto todo ali, do povo constantemente se rebelando e adorando outros deuses, já instalados, né, no meio da cultura ali de Canaã, né? E aí o capítulo 21, o último versículo de Juízes é bem emblemático, né? Juízes 21, 25 diz assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe achava mais reto. Isso aí marca bem o que era a Israel em Canaã durante esse período da história. Esse outro trecho aqui agora destacado em verde, então a gente vai ter aquilo que a gente pode chamar da Era do Reino. Eu já falei um pouco a respeito disso, né? E aí está compreendido aqui em 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, certo? Descreve então todo esse período de séculos que se passaram em que Israel foi governado então por reis, né? Vai desde Saul até o final do cativeiro na Babilônia, né? Vários acontecimentos ali narrados nesse período aí, que é o que temos até aqui então. O que temos até aqui é vários períodos, né, narrados pelos escritos, né, pelos livros históricos, né? Nós temos então esse período aí desde Saul, primeiro rei, até o final do cativeiro babilônico. E aqui então, desde o exílio até a reconstrução, passa por Esdras e Neemias. Conta então como Israel foi liberto dos 70 anos de cativeiro e como retornou e aí reconstruiu os muros de Israel, reconstruiu o templo, né? Tudo isso. E aí depois o restante do período até a última profecia lá com Malaquias, né? Em resumo, gente, a história narrada aqui nesses 39 livros do Antigo Testamento, ela pode ser dividida então dessa forma. São os livros históricos, né? Os escritos, que aí são livros poéticos e de sabedoria, talvez seja melhor chamar assim. E por último, então, os proféticos, né? Os históricos, como a gente já viu naquele esquema que a gente mostrou na semana passada, os históricos, a gente pode pensar então no Antigo Testamento assim, ó, 17 livros iniciais históricos, 5 no meio, né, escritos, e mais 17 que são os proféticos. Os históricos podem ser divididos num bloco de 5 e de 12, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros, depois mais 12 que completam os históricos, certo? E vai até Esther. E aí os escritos no meio, né?
e depois os proféticos, que são 17 também, a gente pode dividir em 2 blocos. 5, né, profetas maiores e 12 que são os profetas menores, né? Incluindo aqui Lamentações de Jeremias entre esse bloco dos profetas maiores. Okay? É uma maneira de fazer essa divisão, né? Os históricos, então, são os primeiros 17 livros e abordam desde a criação até o retorno do exílio da Babilônia, né? Então, os escritos, então, é a próxima seção do Antigo Testamento, são esses 5 livros compostos por poéticos e de sabedoria, e os proféticos são, então, os últimos livros do Antigo Testamento, que vai de Isaías até Malaquias, né? Eu estou falando isso, né? Mas a gente está falando aqui na nossa tradição, na tradição reformada, certo? Se a gente pensar na tradição romana ou ortodoxa, é um pouco diferente. Se a gente pensar na tradição judaica, também é diferente, né? Na versão católica romana e ortodoxa também, a gente vai ter a inclusão de outros livros, né, no Antigo Testamento, né? A gente vai ter Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, um livro de sabedoria, eclesiástico, vai ter Baruque também, né? Tobias e Judite fica lá entre Esdras e Neemias, vai vir nessa sequência. 1º e 2º Macabeus entre Esther e Jó, e Baruque entre Lamentações e Ezequiel. Isso são os chamados que a gente considera livros apócrifos, né? A gente não vai entrar muito em detalhe aqui por conta do tempo. Além dessa diferença desses livros que a gente encontra também na Bíblia Católica Romana e Ortodoxa, a gente também vai ver também alguns acréscimos, né? Algumas adições também no livro de Esther, no livro de Daniel, né? E alguns episódios também, né? Principalmente em Daniel, que fala sobre lá a história de Susana, Bel e o dragão, tudo isso, né? São acréscimos aos escritos que a gente considera, e alguns desses livros e alguns desses acréscimos a gente pode até considerar como registro histórico, né? Mas não inspirados por Deus, né? Por isso a tradição reformada não considera como Sagrada Escritura, né? Já na versão judaica, a gente tem basicamente o que a gente tem na nossa cultura reformada, na nossa visão reformada, só que a organização também deles é diferente, eles dividem em grupos diferentes. Por exemplo, os proféticos, eles vão chamar de proféticos dos anteriores e os posteriores, né? O grupo dos anteriores é composto por alguns livros que a gente considera históricos, né? Então há uma divisão, uma diferenciação na divisão e na classificação que eles fazem também, né? Por exemplo, Josué, Juízes, né? 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, é classificado diferente do que a gente faz, ok? Para nós, né? A gente tem essa classificação que a gente já mencionou aqui, né? Esses 17 históricos, os 5 escritos com sabedoria e poesia e os outros 17 proféticos, né? Aí o que eu proponho agora nesse último momento nosso é que eu vou discorrer a respeito dessas divisões e passar bem rápido, né? Pelo que é proposto e o que contém cada livro desse. Então são 39 livros, a gente vai fazer bem de passagem, né? Só para a gente ter uma noção de o que trata cada livro desse, né? Como eu já falei aqui, o histórico ele pode ser, então, dividido em 2 partes. A primeira parte é que a gente chama de Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, o que mais? Número e Deuteronômio, né? É aquilo que a gente vai encontrar como os livros da lei, né? Nas escrituras, né? É uma maneira de chamar, ou a Torá, né? Os livros da lei, como lei lá em Juízes 8 e 8:34, Esdras 10,
3, isso tudo não precisa anotar que depois vai vir tudo no PDF, tá? A gente vai postar no site. Como livro da lei, Josué 1:8 vai falar. Livro da lei de Moisés, 2 Reis 14:6 vai falar. O livro de Moisés, Neemias 13:1 vai falar. A lei do Senhor, 1 Crônicas 16:40 e assim vai. Tem vários, a lei de Deus, o livro da lei de Deus, o livro da lei do Senhor, né? O livro da lei do Senhor, seu Deus, o livro de Moisés, servo de Deus. Tudo isso são termos dados que se referem ao Pentateuco, né? E aí o Pentateuco então é formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis então descreve como o mundo e os primeiros humanos foram criados, fala da perfeição daquela criação intocada, né? Sem precisar ajuste nenhum, tudo perfeito, tudo viu Deus que era bom, né? Também vai narrar como que o pecado entrou no mundo, narra também então como Deus iniciou seu plano de redenção através de Abraão também. E apesar das instruções que Deus dá para Abraão de viver na terra para viver na terra prometida, Gênesis fecha com o povo no Egito, no cativeiro. É interessante isso, né? Esses detalhes, né? É uma promessa, promessa, promessa. E como é que termina o livro? O povo, a futura nação, grande nação de Israel, cativa no Egito, né? E Êxodo, então, entra em cena, é basicamente uma continuidade da história que vai sendo narrada em Gênesis, né? E ali em Êxodo a gente então encontra os descendentes de Abraão escravizados no Egito, e apesar da grande entrada de Deus nesse palco da história mundial, derrotando a nação mais poderosa que pode ter, e dando a terra, prometendo a terra como propriedade, a gente vê toda aquela a saga dessa nação ao longo de toda a história do Êxodo, caindo sempre em idolatria, 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 né? E aí entra Levítico, em que apresenta um resumo das leis de Deus dadas ao seu povo no deserto, e aí o tema central ali de Levítico é santidade, né? É o tema central ali. Deus vai mostrar como Deus santo. Sede santo porque eu sou santo. Números, então, ele conta a história das pessoas que vivem ou que viajam para a terra prometida, né? E aí destacando a sua rebelião e a perseverante fidelidade de Deus. Números vai mostrar isso. Como o povo é rebelde e se rebela contra Deus, e como Deus é fiel ao povo, a sua aliança, né? A sua própria palavra. Deuteronômio, então, representa a segunda entrega da lei, o próprio nome diz, né? Deuteronômio, né? Segunda lei. Livro composto, então, de vários discursos de Moisés para o povo, é justamente isso, o livro tem essa estrutura, né? Provavelmente Moisés falando ao povo na planície de Moabe, e trata da unidade de Israel diante do Deus da aliança, que está prestes a tomar a promessa, né? De receber a promessa, daquela promessa feita quando saiu do Egito, que é de ter uma terra, né? A terra prometida está ali à sua frente. E também termina com o povo na iminência de entrar na terra, o que vai acontecer logo depois nos primeiros livros dessa divisão, que é a continuidade dos históricos, que é lá com Josué, né? Então Josué, Juízes e Ruth, a teocracia é o que está vigente ali no meio do povo, né? Esses livros então cobrem esse período enquanto o povo era governado por Deus de forma soberana, dessa forma, sem um representante humano, um rei no meio do povo. Então Josué, Juízes e Ruth, o contexto deles é esse, né? Isso aí é mais ou menos de 1405 até 1043 a.C. Muito tempo, né? Bastante tempo se passaram ali. No material que eu vou passar para vocês, infelizmente eu não coloquei aqui, eu vou mostrar para vocês um quadro bem interessante. Eu acho que está...
Não tá, não botei na folhinha também. Mas é um quadro que trata, que traz os juízes, né? E diz assim, o título desse quadro é assim: Juízes, a fatalidade do fracasso e os principais juízes de Israel, né? Aí vai ter a razão do fracasso, por que eles fracassaram, né? E aí no capítulo 1 e 2 ele vai dizer que eles não fracassaram porque eles não expulsaram os habitantes de Canaã como era da vontade de Deus. E no capítulo 2 ele vai dizer que eles fracassaram também por se tornarem parecidos com aquele povo, né? No capítulo 2 ao 16, a gente vai ver vários episódios ali que fala de apostasia, o povo abandonando a fé, e aí a consequência é a opressão de outros povos sobre o povo de Deus, né? Aí vai vir opressão pelo rei da Mesopotâmia, o rei de Moabe, o rei de Canaã, os midianitas, os filisteus entram em vários momentos ali oprimindo o povo de Deus, justamente porque o povo cai em apostasia, abandona a fé, adora outros deuses, vem o julgamento do Senhor, por não andar nos caminhos do Senhor, e outros povos atuam como agentes opressores por total aprovação de Deus. É o juízo de Deus usando outras nações para castigar o povo, vamos pensar assim, né? Algumas situações aqui duram anos, 40 anos de opressão, de dominação estrangeira, né? E aí, sempre no término de cada momento desse, aparece um juiz, né? Ou um libertador, alguém que Deus levanta para libertar, né? Por exemplo, contra o rei da Mesopotâmia vem Otoniel, né? Como contra o rei de Moabe vem Eude, contra o rei de Canaã vem Débora e Baraque, contra os midianitas vem Gideão, e contra os filisteus no momento vem Jefté, em outro momento vem Sansão, né? É Deus sempre tratando o povo, trazendo julgamento e libertação, porque o povo peca e precisa ser corrigido e sofre por conta do pecado, da apostasia em que entram, e dado o momento de julgamento de Deus, dado o fim do momento de julgamento de Deus, Deus levanta no meio do povo alguém que vem e reergue a nação. E esse ciclo é constante, e entra isso também depois no período dos reis também, né? Em vários momentos a extensão do fracasso é uma família, depois com tribos, né? E outras vezes a nação toda fracassando e não cumprir a vontade do Senhor e caindo em apostasia, né? Josué então registra a posse da terra e descreve a conquista da terra prometida, cerca de 400 anos depois do povo de Deus ter deixado o Egito, né? Todo esse processo em 400 anos vão acontecendo. Juízes então retrata a vida deprimente na terra prometida. As pessoas continuamente então se voltam à idolatria, à iniquidade, e os tempos então desse período são resumidos naquela frase que diz que naqueles dias não havia em Israel rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto, né? Como é o texto lá de Juízes 21, 25, o último versículo desse trecho, desse texto, desse livro de Juízes, né? Ruth, por sua vez, então, é uma pequena história, né? Organizada entre os dias dos juízes também, que mostra Deus preparando o caminho para o rei que vai chegar. A Ruth vai ter um filho e dali vem a descendência do rei Davi e futuramente também a descendência do próprio Senhor Jesus, né? E aí, então, esse outro bloco aqui dos livros históricos. Aí a gente entra na monarquia, que também são relatos históricos, que aí são os livros de Samuel, né? 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. São livros da monarquia, né? Falam a respeito da monarquia. Então, 1º e 2º Samuel, né? 1º Samuel trata da estabilização da nação, é ali onde a nação se estabiliza, onde vêm todas aquelas conquistas, né? 2º Samuel fala da expansão da nação, e
da chegada, então, com a autoridade daqueles reis, principalmente Davi e Salomão, que conquistam todo aquele território ali. Segundo Reis, primeiro e segundo Reis, então, primeiro Reis do 1 ao 10 é o momento de auge da nação, a glorificação da nação. Aí do capítulo 11 até o 22 de primeiro Reis, vai narrar a divisão da nação. Segundo Reis do 1 ao 17, a deteriorização do reino do norte, e do 18 ao 25 de segundo Reis, a deportação do reino. Esses descendentes aqui reais de Davi, que são pessoas que levam o povo à idolatria, a iniquidade das 10 tribos do norte e também de Judá, levam àquele momento que Deus os entrega a nações poderosas que dominam o mundo da época, e o povo vai para o exílio, então. Primeiro e segundo Crônicas também vai falar primeiro Crônicas vai falar da preparação do templo, e segundo Crônicas em si, ele trata da destruição do templo, primeiro e segundo Crônicas contam basicamente as mesmas histórias lá de primeiro e segundo Reis, mas em vez de explicar por que aconteceu o exílio, primeiro e segundo Crônicas eles apontam para a salvação final de Deus, Deus agindo para resgatar o povo, para dar cabo toda aquela situação. E aí, finalizando os históricos, a gente tem Esdras e Neemias e Esther. São livros que a gente pode chamar de livros da restauração. São os últimos 3 livros, então, que contam sobre o exílio e o retorno para a Terra Prometida, depois já de 70 anos que se passaram no exílio, no cativeiro babilônico. Esdras, então, descreve o retorno dos judeus desse cativeiro e a reconstrução do templo. Neemias continua a história, então, descrevendo a reconstrução dos muros, de Jerusalém. Um cumprimento parcial da promessa de restauração do seu povo, que a promessa de Deus nesse sentido. Esther, então, é o último livro dos históricos, uma história que conta como Deus liberta a nação judaica e cuida dela no período de exílio. Em todos esses relatos a gente vai ver sempre essas marcas bem presentes, dessa dinâmica de relação entre Deus e o povo. O povo sempre não conseguindo se sustentar na presença de Deus e sempre deixando a desejar, não cumprindo os seus votos da aliança, não cumprindo a sua parte da aliança, e Deus, como justo juiz que é, sempre trazendo punição, sim, as consequências da quebra da aliança, mas sempre promovendo o resgate do povo, sempre promovendo, em certo aspecto, a redenção. Apontando para quê? Apontando para aquilo que vai acontecer em Cristo também. Nós somos incapazes, quebramos a aliança em todo momento, e isso é a realidade ainda hoje, em nossas vidas, mas Deus preparou tudo de forma que Ele é glorificado no final das contas, porque essa aliança proposta por Ele é sustentada por Ele na pessoa do Filho. E aí então a gente tem os escritos, Eu acho que é melhor chamar eles de escritos, porque nesses escritos a gente pode, e aí aqui vamos fazer um rearranjo naquela estrutura inicial de 17, 5 e 17. Os 17 iniciais começam, e vamos fazer um rearranjo aqui nesses 5 e 17 finais, porque eu quero jogar Lamentações nesse pacote aqui de escritos, e também pegar o livro de Jó e jogar dentro desse pacote de escritos também. Por quê? Porque os escritos a gente pode dividir entre poéticos e livros de sabedoria. Então, bem no meio do Antigo Testamento, então, tem essa coleção literária aqui, de sabedoria, de poesias devocionais, de literatura para a cerimônia no templo. Esses livros, então, eles tratam da sabedoria e da espiritualidade no meio de Israel. Obras literárias fantásticas. Em Israel, então, a sabedoria é destacada nesses livros ali. Existe uma cultura conseguida graças à acumulação de conhecimento nessa relação do povo com Deus, dos seus líderes, principalmente ali os escritos dos reis Davi e Salomão, que compõem boa parte
desses escritos aqui. Mas também adquirida através de muita meditação sobre a palavra de Deus, sobre essas promessas feitas por Deus, sobre a aliança que Deus tem com o homem, com a nação de Israel. Né? Tudo isso é fruto das experiências vividas por esses homens, né? Por essas lideranças de Israel, principalmente destacando esses dois homens, né? Davi e Salomão. Os escritos, então, são esses, né? Jó, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, Lamentações de Jeremias. Como eu falei, né? Apesar de Lamentações ser um livro de Jeremias, ele é um escrito poético, né? Então eu vou incluir nesse conjunto aqui, né? Boa parte dos livros históricos, em algumas ocasiões, são, em vários momentos dos livros históricos, tem muita poesia ali no meio, né? A poesia hebraica, né? Toda aquela estrutura, todo aqueles paralelismos, toda aquela forma de escrita que é bem típica da cultura hebraica, né? Mas então, entre os livros poéticos, eu quero destacar então Salmos, né? Que eu acho que é o mais evidente, né? Salmos, né? São orações poéticas de louvor, de confissão, de lamento na presença de Deus. Os Salmos então nos dão uma mensagem de esperança, conforto, através da adoração e oração. Eles são uma resposta pessoal à obra de Deus ao redor das experiências desses homens aqui, principalmente, que eu destaco aqui a pessoa de Davi, que compôs bastante desses salmos, né? Então, e são expressões de culto, né? Expressões de adoração, fé, a vida espiritual de Israel é muito bem representada ali através dos salmos, né? O livro dos Salmos, essa coleção que a gente tem de salmos, na verdade, é uma coleção, né? Que a gente sabe que tem 150 salmos, né? Mas eles podem ser agrupados em 5 livros, né? Do Salmo 1 até o 41 é o livro, do 42 ao 72 é outro livro, do 73 ao 89 é outro livro, do 90 ao 106 é outro livro, e do 107 ao 150 é outro livro. Eu vi uma classificação que eu não anotei de quem que foi que fez essa classificação, mas não é minha, pelo menos eu vou registrar isso. Que traz o tema e faz uma relação também com a Torá, com o Pentateuco. Eu achei bem interessante. Por exemplo, o primeiro livro, de 1 ao 41, acerca do homem e da criação, Gênesis. Né? A maioria dos escritos aqui são de Davi. O segundo livro, do Salmos 42 ao 72, acerca de Israel e redenção, Êxodo. Né? E aqui a maioria deles são de Davi ou Coré. O terceiro livro, 73 a 89, acerca do culto e do templo. Aí monta a Levítico, a maioria aqui são salmos de Asaf. Do 90 a 106, acerca da peregrinação na terra, Números, né? E muitos autores aqui anônimos até. E do 107 ao 150, acerca de louvor e da palavra de Deus, aí Deuteronômio, né? Muitos deles escritos por Davi também, e alguns também anônimos, né? Só uma relação que foi feita, né? Porque alguns autores defendem, né, essa relação que por temas, né? E fazendo comparação com os livros da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Trouxe porque achei interessante. Outro livro também poético que é fácil de detectar são Cantares, né? Cânticos de Salomão, a coleção de canções de amor entre o noivo e sua noiva. Cantares é uma canção de amor repleta de metáforas, onde se pretende representar o amor que não é asceta, né, afastado dos prazeres físicos, muito menos um amor lascivo. E isso seria a mensagem e o conteúdo de Cantares, né? E aí tem vários modos, aí os comentaristas aí apresentam vários módulos de interpretar Cantares, né? Aí uns vão ser mais alegóricos, outros são literais, outros mais tipológicos, né? A gente não vai entrar nesse ponto aqui. Outro livro que a gente considera como livro poético são, aí sim, Lamentações de Jeremias, né? Que geralmente é classificado lá como aqueles 5 livros dos profetas maiores, né?
É um lamento aqui de Jeremias sobre a destruição de Israel e também a estrutura dele é poética. Então seriam esses 3 livros com mais cara de poesia, né, na Bíblia. Já os escritos de sabedoria, aí a gente inclui aquele que normalmente é classificado como histórico, que é o livro de Jó, que apesar de ser bem extenso, né, também a estrutura poética dele é bem percebida pelos conhecedores do hebraico, né, porque a poesia histórica, a poesia hebraica, a característica principal é estrutural, né? A estrutura dela, né? A estrutura que é apresentada, os temas, as comparações que são feitas, né? Todo aquele paralelismo, todos aqueles recursos literários que são característicos da cultura hebraica. E Jó, ele se enquadra bem como escrito de sabedoria também, porque traz toda a história do homem justo que é aprovado por Deus, né? Então dá para classificar ele como literatura de sabedoria também. O livro, então, ele trata da sabedoria de Deus sobre o ser humano, sobre o sofrimento e sobre o sofrimento e sobre Satanás. O propósito de Deus no livro parece ter sido, então, o de desnudar Jó da sua justiça própria, né? Conduzi-lo à completa confiança naquele que de fato pode justificá-lo, né? E aí Jó 42, 5 ao 6 vai deixar isso bem claro. Assim pode-se aprender que Deus é digno de todo louvor, mesmo que ele não derrame bênçãos, ainda ele pode usar o sofrimento como um meio de fortalecer ou enfraquecer alguém, né? Para que a pessoa mesmo se renda e possa dizer, olha, agora eu conheço a Deus a quem eu sirvo, né? No meio das provações do dia a dia, das provações da nossa vida. Então, Provérbios, Jó traz muito dessa sabedoria, né? Provérbios em si é o grande livro de sabedoria também, né? Apresenta a sabedoria de Salomão e de outros, e sobre questões práticas da vida. O tema do livro é adquirir sabedoria para a vida através da instrução, para que as questões práticas do cotidiano sejam encaradas de forma adequada, de modo que agrade a Deus. Então, o tema principal é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Fica bem claro, né, em Provérbios, que a definição daquele que é insensato, daquele que é tolo, né, daquele que não considera a existência de Deus, vive como se Deus não existisse, né? E do homem piedoso, que é exatamente o oposto do insensato. Esse é o sábio, né? O piedoso, é o sábio que vive de acordo com a vontade de Deus, ou busca conhecer a vontade de Deus para ver uma vida de maneira sábia, né? Aí aquela definição de sabedoria, a gente vê ao longo de todo o livro de Provérbios, né? Que sabedoria é buscar fins que glorifiquem a Deus através de meios que também o glorifiquem, né? A gente consegue perceber tudo isso no livro de Provérbios. Eclesiastes, então, seria o outro livro de sabedoria, provavelmente escrito por Salomão, e conta a respeito de um homem que deseja buscar felicidade e conhecer o significado dessa vida aqui, né? Por que vive, né? Temas como a futilidade da vida longe de Deus é tratada pelo autor, né? E ele discorre a respeito desse tema ao longo de todo o escrito, né? Mostra que a vida sem Deus não possui significado e desarticula a confiança no homem baseada nas suas realizações ou suposta sabedoria. Afirma que muito o que acontece na vida não pode ser compreendido nem controlado. Isso significa então que devemos viver pela fé e não pelo que vemos. A gente vai encontrar isso em Eclesiastes. Ressalta acontecimentos que, em virtude do pecado, sempre são razoáveis do ponto de vista humano, mas que, por natureza, podem ser pecaminosos até. Demonstra que o ser humano sempre achará a vida vazia, frustrante e misteriosa. Entretanto, não quer ensinar que a vida não tenha significado ou resposta. Estes podem ser encontrados no temor do Senhor. É dessa forma que a frustração
é mudada em contentamento através da comunhão com Deus. Comunhão com Deus vai dar o verdadeiro significado para a vida, para aquele que é o verdadeiro adorador, né? Isso a gente encontra em Eclesiastes também. A gente consegue perceber só em uma rápida passagem assim, por cima dos livros da Bíblia, quão fascinante é, na verdade, né? O quanto de beleza existe nessa relação entre Deus e o homem, da maneira que ele é, de maneira cuidadosa, amorosa e preocupado até mesmo com as dúvidas, com as decepções, com as frustrações que nós temos como viventes nesse mundo caído, né? E aí, é claro que aí finaliza então com os escritos proféticos, né? É importante a gente perceber a profecia bíblica como ela verdadeiramente é, né? Deus resgata o seu povo, ensina o seu povo como deve andar com base naquilo que ele revela ser a sua vontade. E isso está expresso na lei. Principalmente a gente pode encontrar isso no livro de Levítico, né? A lei do Senhor revela o caráter do Senhor e a sua vontade para que o povo dele ande de acordo com a sua vontade e dessa forma não peque contra ele. A profecia, em resumo, é apontar novamente e novamente e novamente isso. A profecia em si não está... por que eu toco nisso? Porque em alguns ciclos a profecia está ligada simplesmente a acontecimentos futuros, né? Acontecimento futuro, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? A gente vê que a profecia bíblica sempre parte do seguinte: o Senhor falou isso. Já que a nação, ou que você, ou que nós estamos fazendo segundo o que é contrário à vontade de Deus, vai acontecer isso. Mas o que está sempre em primeiro plano? A vontade de Deus. Afirmando e reafirmando e reafirmando. Essa é a vontade de Deus. Convertam-se, né? Voltem-se a Deus novamente. Abandone o pecado, abandone a idolatria. Olha o caminho perigoso que estão seguindo. Volte ao Senhor, volte ao Senhor, volte ao Senhor. Aí sim, aí depois vem a predição. Se não voltarem, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. O julgamento do Senhor, né? A profecia está marcada deve ser marcada por isso, deve ser compreendida por nós dessa forma. A base da profecia é a vontade revelada do Senhor. E o cumprimento ou não cumprimento da vontade revelada do Senhor vai acarretar uma coisa ou em outra. Eu falei para vocês que eu sou terrível, né? Os históricos são compreendidos nesse período aqui da história, né? Que vão aqui desde... Onde é que estamos aqui? Desde a entrada no Egito, né? Na verdade, desde a criação até os acontecimentos pós-exílio, né? Os livros de sabedoria estão compreendidos nesse período aqui, tá? Aqui, voltando, aqui é o Pentateuco e aqui são os outros 12 livros históricos, né? Aqui é o período compreendido onde foi escrito os livros de sabedoria, né? Principalmente com os reis ali, Davi e Salomão. E agora a gente vai entrar então nos proféticos, que é justamente depois da divisão do reino até os profetas pós-exílio, né? Depois da reconstrução do templo. Tá? E aí, falando então dos escritos proféticos na tradição reformada, então é essa coleção final de livros do Antigo Testamento, né? Desses 17 livros apresentados particularmente sobre a necessidade da obediência de Israel a Deus. Nessa folhinha aqui da linha do tempo, lá no canto inferior esquerdo, tem uma lista de profetas em ordem cronológica, certo? Se a gente for classificar os profetas em ordem cronológica, a gente pode pensar sempre assim, em três, se a gente for pensar em 3 blocos, né? Os profetas antes do exílio, profetas durante o exílio e profetas depois do exílio. Os profetas antes do exílio são a grande parte. Até mesmo na linha do tempo aqui, vocês vão ver que eles estão situados na maior parte, a maioria antes do exílio, né? E aí a gente tem Joel, tem Amós, tem Oséias, tem Isaías, Malaquias, Naum, Jonas, Jeremias, Lamentações, né, que aí é Lamentações de Jeremias, né? Sofonias e Abacuque. Durante o exílio, a gente teria Daniel e Ezequiel,
E, na verdade, Obadias é ali na iminência, né? É bem no ano do ano 586, ok? E aí seria já quase pós-exílio, né? Mas vamos classificar ele como durante o exílio. E os pós-exílios seria Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Já depois do povo retornar do exílio da Babilônia, já no período da reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, né? Nesse quadrinho que a gente tem aí nessa folha da linha do tempo, além dessas informações que eu passei, tem também a dominação, né? Por quem que estava sendo dominada o mundo naquela época, né? E aí tem na era assíria, na era da Babilônia e na era dos persas, né? No momento que os persas dominavam, né? E aí também tem para quem que os profetas estão falando, né? E aí aqui para Amós e Oséias para Israel. Para ajudar, a gente tem todos esses outros profetas aqui, né? Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Ageu, Zacarias e Malaquias. E para outras nações, nós temos Jonas, que profetizou a respeito de Nínive, né? Obadias, que é a respeito de Edom, e Edom que vem a ser quem? Os descendentes do irmão de Jacó, né? E depois Naum, que também profetizou a respeito de Nínive, né? Nações estrangeiras aqui também, né? Ter noção a respeito de para quem falou, em que período falou, cada profeta também é bem importante para a gente saber se localizar e ter mais clareza o porquê que está sendo dito aquilo, né? Por exemplo, Malaquias, Zacarias, Malaquias e Ageu profecia a respeito da condição de Israel após o exílio. Olha o que já aconteceu e olha a maneira que vocês estão encarando o culto ao Senhor. Malaquias mesmo vai pegar muito pesado, Malaquias e Ageu também vai pegar muito pesado com o povo, né? Deus falando, né? E revelando a sua insatisfação para aquilo que estava sendo feito pela nação por conta do afastamento deles do Senhor. Isso já pós-exílio, já passaram todo aquele tempo de castigo, retornaram e parece que nada mudou no coração do homem. E realmente não muda se não houver algo feito por Deus, né? Então, passando rapidamente aqui sobre os profetas, nós temos os maiores, né? Isaías foi o grande profeta do Reino do Sul, chamado Judá. Os primeiros 9 capítulos, então, são profecias falando que a respeito do que viria o cativeiro, e os últimos capítulos falam da restauração e redenção que haverá vinda da parte de Deus. Jeremias profetizou em Jerusalém também durante os anos que a cidade estava sitiada, e ele continua a profetizar 7 anos depois que a cidade caiu em 1586, depois de ser levada cativa, né? Ezequiel profetizou na Babilônia durante esse tempo, né, e falava sobre a queda vindoura de Jerusalém e a restauração final do povo promovida por Deus. Daniel, então, ele fala também da parte de Deus e narra como Deus se mostrou governante do mundo, mesmo quando o povo estava cativo na Babilônia, o controle de Deus era notório. Aí a gente entra nos profetas menores. Aí temos Oséias, que profetizou lá no Reino do Norte, né, chamado Israel, ao mesmo tempo que Isaías profetizava para o Reino do Sul, Judá. Deus usou a sua esposa adúltera como exemplo da infidelidade de Israel. Isso é uma marca desse livro. Joel vem e prega sobre o juízo vindouro de Deus sobre o Reino do Sul e sobre a bênção de Deus que está para vir, caso haja arrependimento da parte deles, né? E é realmente um esboço da maioria desses profetas, né? Desses livros aqui. Amós, outro contemporâneo também de Isaías, previu o julgamento e a restauração do Reino do Norte. Obadias proferiu uma breve profecia de julgamento contra os vizinhos de Judá, e no caso aqui Edom, né? Que seria Esaú, né? Os descendentes de Esaú, irmão de Jacó.
Alguns podem sugerir que seja um contemporâneo do rei Acabe, alguém que teria associado ao profeta Elias e protegido por muitos profetas, mas isso é pouco sustentável, né? E isso colocaria a autoria desse livro lá no ano 845 a.C. e não no ano em que a gente acredita, que a maioria acredita que aconteceu, que é no ano 586, né? E já próximo da restauração da destruição de Jerusalém. Né? Isso é alvo de bastante especulação ainda em alguns meios. Né? E aí a gente tem Jonas, ele é chamado para profetizar para a cidade de Nínive, na Síria. E ele é aquela história bem conhecida, né? Que ele foge, aí é engolido por um grande peixe, e no ventre do peixe ele orou, se arrependeu, e Deus foi e libertou ele, e aí ele obedece e vai a Nínive. E depois a gente tem Miqueias, que profetizou também no mesmo tempo de Isaías e de Oséias, falou com Israel e Judá, esse profeta. Naum vive um século depois de Jonas e proclama juízo de Deus sobre Nínive, que já havia sido anunciado também, né? E uma libertação para Israel no futuro, né? É o tema de Naum. Abacuque, ele perguntou a Deus por que as coisas ruins acontecem para pessoas boas, esse é o tema do livro, né? O Valdir tem pregado em Abacuque para nós. E coisas boas acontecem para pessoas ruins, por que isso acontece, né? E a resposta de Deus é um chamado à fé e à confiança na promessa de restauração, né, de todas as coisas. E mais ainda, né, que seremos um dia colocados numa posição muito melhor daqueles que agem de forma ímpia hoje em dia, seremos glorificados. Né? Sofonias, então, ele prometeu que o julgamento viria sobre Judá e chamou eles ao arrependimento. E esses são os profetas antes durante o exílio. E aí temos os 3 profetas finais, que aí a gente fecha o Antigo Testamento, que são Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Os 3 últimos profetas que profetizam depois do exílio na Babilônia. O povo retorna para Jerusalém. Jerusalém é novamente reconstruída, o templo reconstruído. E aí esses profetas entram em cena. Ageu, ele incitou o povo a prosseguir na reconstrução do templo. Zacarias profetizou 2 meses depois de Ageu, apresentou uma série de sonhos onde haveria um ataque e haveria uma letargia religiosa no povo que iria vir antes, né? Na era messiânica era um momento onde que o Messias chegaria. Malaquias, então, ele escreve também nesse mesmo período e atacou a total apatia religiosa do povo. O povo tinha deixado Deus de lado, estava oferecendo sacrifícios que não agradavam a Deus, estava tratando Deus com total descaso, como se Deus não existisse, e ao ponto de Deus chegar e falar ao profeta: por que não fecham o templo? Fazer do jeito que estão feito, me cultuando da maneira que estão me cultuando, melhor que fechasse o templo. Sabe o que dá vontade de fazer com aquilo que me oferece? Pegar os excrementos dos animais que me oferecem e jogar no rosto de vocês. É forte, uma imagem bem forte, de descontentamento total de Deus, chamando o povo ao arrependimento, né? E aí o livro termina justamente com a afirmação que virá um grande julgamento sobre a terra. Novamente, né? E a necessidade de vir alguém que prepararia o caminho do Senhor. E aí quando o Senhor chegar, vai ser a era, o momento em que haverá purificação do seu povo, né? Vai ser purificado como o metal precioso é purificado pelo ourives, né? E como aquela vestimenta imunda, trapo de imundícia, é limpa pela potassa do lavandeiro, né? Ele vai usar essas 2 imagens aqui. Mas antes que isso aconteça, virá alguém que anunciará a chegada do Senhor.
e ali ele já está anunciando a chegada do grande e último profeta, o maior de todos, né, do Antigo Testamento, porque ele precede justamente o Messias, João Batista. Né? João Batista vai chegar justamente nesse contexto e os evangelhos vão apontar João Batista como cumprimento da profecia de Malaquias, aquele que anunciaria a chegada do Senhor. Né? O grande profeta, aquele homem que sem nenhum outro igual. Né? Ele não só profetizou a vinda do Senhor, ele viu o Senhor. Ele batizou o Senhor. Imagina, gente. Né? Revelação maior não poderia ter. Né? Finalizando, gente, a gente pode ver que a gente pode encontrar Deus no Antigo Testamento. E aí eu queria finalizar com uma relação que eu achei simplesmente fantástica também. Uma relação de características de Deus relacionadas com cada escrito desse, cada livro do Antigo Testamento. Em Gênesis a gente pode ver o Deus Criador. Em Êxodo, o Deus Libertador e Instrutor. Levítico, o Deus Santo. Números, o Deus que espera a fidelidade. Deuteronômio, o Deus renovador da aliança. Josué, o Deus que concede descanso na terra. Juízes, o Deus disciplinador e libertador. Ruth, o Deus misericordioso para com os fiéis. 1 e 2 Samuel, o Deus que protege, abençoa e avalia. 1 e 2 Reis, o Deus cuja palavra modela a história. 1 e 2 Crônicas, o Deus que elege, pune e restaura. Esdras e Neemias, o Deus restaurador do remanescente dele na terra. Esther, o Deus protetor dos exilados. Salmos, o Deus governante. Cantares, o supervisor da sexualidade humana. Lamentações, o Deus justo e fiel. Jó, o Deus digno de ser louvado. Provérbios, o Deus revelador de sabedoria. Eclesiastes, o Deus que define o sentido da vida. Isaías, o Deus salvador. Jeremias, o Deus que faz a aliança prevalecer. Ezequiel, o Deus presente. Daniel, o Deus que protege, revela e governa. E nos profetas menores, o Deus cumpridor de todas as promessas. Vamos orar. Senhor Deus, Deus benigno, Senhor, Deus misericordioso, Deus santo, justo juiz. Nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de termos as Sagradas Escrituras em nossas mãos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por podermos ser, ainda hoje, chamados de o povo do livro, Senhor. E queremos fazer justiça a esse modo que muitos ainda têm nos chamado, Senhor. Faça-nos, ó Pai, a nos voltar cada vez mais para as Escrituras, Senhor. Por meio delas, ó Pai, possamos buscar viver vida santa na Tua presença, por uma vez que nos tornamos conhecedores de Ti e da Tua vontade. Senhor, que a gente possa confiar cada vez mais em Ti e ver a Tua promessa, Senhor, que garante a nossa redenção, a aliança eterna que temos em Cristo Jesus, que nos apontam para o cumprimento dessas promessas, ó Pai, e são verdadeiramente o cumprimento dessa promessa, Senhor. Louvamos a Ti, porque o Antigo Testamento revela a pessoa daquele que é o nosso Redentor. O Antigo Testamento nos aponta a necessidade de haver alguém que viria nos reconciliar contigo de maneira soberana, de maneira santa, de maneira poderosa, Senhor, cumprindo os requisitos, Senhor, que envolvia santidade, retidão, temor, sabedoria, bom governo, boa obediência. Senhor, nós te louvamos pelas perfeições de Cristo Jesus. Te bendizemos, ó Pai, porque o Antigo Testamento aponta para isso. Da maneira também aponta, só temos alternativas, Senhor, e só podemos fugir da ira vindoura se estamos incluídos nele, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ver o Antigo Testamento como uma obra que nos aponta o Teu amor, a Tua justiça, a Tua misericórdia, o Teu governo sobre todas as coisas e nos coloque, Senhor, situados debaixo da Tua boa mão, Senhor, no Teu reino, desfrutando de toda essa proteção, de todo esse cuidado, de todo esse amor,
destinado àqueles que tu tens chamado para ser chamados de teus filhos, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque tudo se cumpre em Cristo, a nossa salvação se cumpre em Cristo e é nele que queremos estar. Obrigado, Senhor, porque tu tens nos dado essa disposição de te conhecer. Ajuda-nos, ó Pai, nas aventuras que ainda teremos pela frente de ir às Escrituras e buscar te conhecer mais, Senhor. Ilumina nossa mente, Senhor. Nos ajuda de alguma forma a aproveitar tudo aquilo que foi dito aqui, Senhor, para que teu nome seja exaltado na nossa vida e por meio de nós a gente possa contribuir, Senhor, para a chegada de outros, ó Pai, a esses conhecimentos, Senhor. Senhor, que tu nos dê da tua graça, continue, Senhor, agindo no nosso meio com poder e graça, como é característico, Senhor. Te louvamos por esse momento aqui, te bendizemos, agradecemos, ó Pai, pelo envolvimento de vários irmãos que têm possibilitado o acontecimento dessas reuniões, Senhor, e acima de tudo, Senhor, que tu estejas contente, Senhor Pai, pela disposição de vários irmãos aqui presentes, querendo ouvir mais a respeito do Antigo Testamento. Que assim seja também nas próximas reuniões, ó Pai, que tu nos abençoe e nos guarde durante elas, e que tu nos dê agora um bom final de dia, Senhor, restaura as nossas forças para o início da semana amanhã, que amanhã a gente possa acordar também revigorados, ó Pai, preparados para os desafios que cada um tem ao longo da semana. Despede-nos, ó Pai, na tua graça, Senhor, nos leve para nossas casas em segurança, é isso que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.